Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, seja bem-vindo a mais uma aula em que a gente vai responder dúvidas de inglês. Nesse caso aqui, é dúvidas de estudos de inglês. Essa foi enviada pela Kai Barroso, lá no meu Instagram, Vinícius Rodrigues Inglês. Ela mandou essa dúvida pra mim, eu achei tão legal ela ter comentado sobre isso, que eu trouxe aqui pro YouTube pra gente poder responder ao vivo, responder em vídeo. Ela perguntou o seguinte, talvez seja a sua dúvida também. É normal para pessoas que estão aprendendo inglês, quando ouvir um áudio, querer traduzir? Resposta: sim, é normal. Já vou deixar isso aqui de cara, tá bom? Não é nada de errado com você querer traduzir para o português só porque você queria já pensar direto em inglês, né? Queria montar direto em inglês. Então é normal passar pelo português na hora de traduzir? Sim, é normal. Agora vamos entender por que é normal e como consertar, né? São as duas coisas que a gente consegue tirar com base nessa pergunta. Por que é normal a gente pensar em português na hora de formar uma frase em inglês e como resolver esse problema? Vamos lá, primeiro ponto. Por que é normal? Porque você passou a sua vida inteira pensando em português. Não é justo com o seu cérebro falar o seguinte, ó, amigão, você aí, você passou os últimos 30 anos pensando em português. Agora vira uma chave aí e começa a pensar em inglês sem parar pelo português em nenhum momento. Seu cérebro vai falar, poxa, aí você tá sendo injusto comigo. Passei minha vida inteira fazendo isso, agora você quer que eu vire de uma hora para outra? Ele não vai virar. Então, você passou a sua vida inteira fazendo isso, você não consegue mudar isso do nada. Isso vai diminuindo ao longo dos meses, vai diminuindo ao longo dos anos, mas você precisa aceitar que isso é normal. E o como consertar isso cai muito no ponto de que você conserta o que está quebrado. E eu vou te falar uma coisa, você não está quebrado. Isso não se conserta. Você não faz nada ativamente para consertar o seu pensamento em português. Não tem nenhum tipo de exercício pontual para este exercício é para pensar em inglês em vez de pensar em português. Não existe isso. Pensar em inglês é uma simples consequência de todo o resto. Consequência de que todo o resto? Meses e anos dedicados a estudar, avançar, assistir, consumir, ter contato com o inglês, imersão. Imersão não precisa sair do país não, tá? Imersão é assistir as coisas que você gosta, ter contato com o inglês dentro de conteúdos que você curte assistir, ler, ouvir, jogar, música, série, filme. Tudo isso faz com que, como consequência, você passe a começar a montar frases como uma pessoa falante de inglês. Mas a verdade é a seguinte, isso nunca vai acabar 100%, porque não importa quanto tempo você passa estudando inglês, você sempre vai ter resquícios da sua origem brasileira, do seu português. É parte da sua personalidade, é parte da sua cultura. É parte de tudo que você viveu até começar a aprender inglês. E assim, mesmo que você more, por exemplo, morou até os 20 anos no Brasil, com 20 anos foi para os Estados Unidos, e aí hoje está com 60 anos, ou seja, faz 40 anos que você está fora do país. Você está o dobro de tempo fora do país do que você teve no Brasil. Ainda assim você vai ter resquícios do português. Porque o seu cérebro ele não se desprende daquelas raízes fortes que você criou nos primeiros anos. Acontece em casos assim, por exemplo, isso aí que eu conheço, pontual, de verdade. Uma pessoa que morou no Japão até os 8 anos de idade. Hoje, se eu não me engano, ele está chegando perto dos 30. Então, boa parte da vida dele foi no Brasil. A primeira infância dele foi no Japão e ele veio pra cá. Ele já pensa 100% em português, é totalmente brasileiro, fala português fluentemente, lembra pouquíssimas coisas do japonês, mas se solta um japonês com ele ainda lembra, ainda puxa. O seu cérebro ainda tem aquela coisa, daquela coisa, mesmo que você seja resistente, ainda tem os resquícios do que você teve no começo da sua vida, mesmo que você fosse muito novinho. Então, não precisa acabar 100% e tá tudo bem não acabar 100%. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu falo inglês de cabo a rabo. Vocês têm diversos vídeos meus aqui em inglês no YouTube, vocês podem ver como é que é. O fato de que é possível falar bem, é possível ser fluente, é possível ficar bom nisso e não acabar 100% do seu raciocínio em português. Tá tudo bem ter isso, porque não é um problema. Você pensar em português na hora de montar uma frase em inglês é um sintoma. Sintoma de quê? De que você tá no começo dos seus estudos. Pensar apenas em português, né, na hora de montar uma frase em inglês. Isso é mais um sinal do que um problema. É só um sintoma de que você tá na primeira fase dos seus estudos. E tá tudo bem. Então você vai se desprendendo disso ao longo do tempo. Então através de exposição, de contato, através de tempo, através de esforço, sentar lá, aprender, evoluir, isso vai se atenuando. Sabe o que vai começar a acontecer quando você começar a ficar avançadão mesmo, começar a ficar bom? Vai começar a acontecer o contrário. Olha só, quando você for fluente em inglês, for avançado, vai inclusive acontecer o contrário, que é o seguinte, pensar o português em inglês.
Você acredita nisso? Isso acontece comigo, é bem massa. Por exemplo, às vezes a gente até brinca com isso em casa, né? O negócio de às vezes pensar uma frase em inglês em português. Às vezes eu chego e pergunto assim, quem você está falando com? Às vezes eu pergunto isso, quem você está falando com quando tá no telefone? Em português, tá estranho, né? Porque em português a gente fala com quem você está falando, né? Mas em inglês é whom are you talking to? Talking to. O com, falando com, tá lá no final da frase. Então, acontece de eu brincar com isso até invertendo a ideia. Por exemplo, o time que precisamos vencer de. Eles são o time que a gente precisa vencer de. Estranho, né? A gente falaria normal no português eles são o time de quem a gente precisa vencer. Esse de viria pra cá, né? São o time de que precisamos vencer. Enquanto em inglês, o de estaria aqui. O fato é, o contrário vai acontecer quando você tiver bonzão do inglês mesmo, quando você tiver avançado. E é um negócio muito legal, porque mostra como a essência das duas línguas são diferentes. Então, se você for montar uma frase em inglês, por exemplo, essa aqui que eu falei, com quem você está falando, né? Whom are you talking to? Essa seria o padrão da frase em inglês certinho. E aí você, sem querer, inverte. Coloca igual ao português. To who are you talking? Isso seria a frase português abrasileirado, né? Com quem você está falando. To who are you talking? Ou até mesmo, deixar mais abrasileirado ainda é fazer isso aqui, ó, tradução direta. With who are you talking? O que vai acontecer se você fizer esse português inglesado aqui? With who are you talking? Você vai ser entendido? Vai. Você vai ser entendido. Eu te prometo que você vai ser entendido se você perguntar assim. Tá errado? Tá. O certo seria whom are you talking to? Ou no máximo assim, ó. Who are you talking to? No máximo assim. Se você falar assim, inglês portuguesado, tá errado, tá, mas você vai ser entendido. Sabe por quê? Você não precisa ter um inglês perfeito para se comunicar. O nativo, que ouve você perguntando, with who are you talking? Ele vai entender o que você tá perguntando e vai responder, I'm talking to my mom. Tô falando com a minha mãe. Ele vai entender e vai te responder, tá errado, tá. Mas você vai aparando esses pontinhos ao longo do tempo. Tá bom? Porque sabe o que acontece? Você só é capaz de falar aquilo que você já ouviu. Por exemplo, como é que é bom dia em inglês? Good morning, hey, morning, morning y'all, tipo isso. Você provavelmente já ouviu essa frase, seja alguém ensinando, ou seja alguém falando numa série, num filme, né? Você provavelmente já ouviu. Agora, como é que é a frase, ela tá com febre? Ela tá com febre. Aí você deve pensar, eita, acho que essa eu nunca ouvi. Deve ser, she is with fever. She is with fever. Ela tá com febre? Essa é uma coisa que você poderia pensar. Mas não. Ela tá com febre, em inglês se diz assim, ó. She has a fever. Literalmente ela tem uma febre. Ela tem febre. Literalmente é isso, tá? Tentei deixar literalmente para você poder fazer essa comparação. O que aconteceu aqui? Você nunca viu a frase, ela tá com febre em inglês antes, que é she has a fever. Como você nunca viu essa frase antes, você pensou, putz, não sei. Vou traduzir do português pro inglês. She is with fever. Isso acontece com aquilo que você provavelmente nunca ouviu alguém falando antes, ou que você provavelmente nunca ouviu o suficiente para poder absorver. E aí vai acontecer de você fazer o inglês aportuguesado, de traduzir palavra por palavra. Se você falar assim, ó, she is with fever, sou estranho? Muito. Você vai ser entendido? Vai. Olha que massa. Tá errado? Tá. Sou estranho? Muito. Vai ser entendido? Vai. Ou seja, se você não tem nada para usar, não sei falar essa frase, usa o que você tem. Usa o que sai da sua boca. She is with fever. Pronto. Passou a mensagem. Não tenha medo de fazer isso aqui se é o único recurso que você tem. Porque na hora que você precisar falar na prática, você se vira, amigo. Você usa o que você tem. Não fique criando situações fictícias. Tipo, eu vou fingir que eu tô no caixa e eu tenho que pagar no débito, aí eu vou fingir que ela me dá a lista de compras. Não. Espera chegar um momento em que você genuinamente vai precisar falar. Nessa hora, usa o que você tiver de recurso para poder passar a sua mensagem. Mesmo que, para isso, você pense em português e passe para o inglês. E aí, o que vai acontecer? Quando você souber esse tipo de frase, she has a fever é a forma de falar em inglês. Ela está com febre? Quando você aprender isso, o que você não pode fazer? Você não pode ser resistente. O que eu quero dizer com isso? Aí eu falo assim, como é que ela tá com febre em inglês? Aí eu falo, she has a fever. Aí você fala, mas espera aí, isso ela tem uma febre. Por que é diferente? Isso é proibido. Isso é proibido, você não pode ser resistente. É assim e pronto. Sabe por que é diferente em inglês e português? A forma de falar a mesma frase é diferente em inglês e português? Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Porque inglês é outra língua. Eu não sei se você sabia disso, mas se você não sabia, eu tô te passando essa mensagem agora. Talvez você pensava que inglês e português eram a mesma língua até então. Se você pensava isso, tá tudo bem.
Agora você sabe que inglês e português são línguas diferentes. Eu não sei se você sabia, mas agora você sabe. Então, pelo fato de inglês e português serem línguas diferentes, usam palavras diferentes para montar a mesma ideia. Então não seja resistente. Se she has a fever significa ela está com febre, é isso e ponto. Não importa o fato de que usam palavras diferentes. Entendeu o que eu quero dizer? Se fosse assim, sabe como é que é tomar café da manhã em inglês? É assim, ó, have breakfast. Literalmente é ter café da manhã, né? E o pior, se tomar café da manhã fosse literalmente em português e inglês, ia ser assim, ó, drink coffee of morning. Isso aqui é literalmente beber café da manhã, tomar café da manhã. É isso? Não, não é. Em inglês, café da manhã se diz breakfast e pronto. E tomar café da manhã é have breakfast e ponto. É o que é, não é drink coffee of morning. Agora, se você não sabe que tomar café da manhã é have breakfast e você solta um drink coffee of morning, tá estranho? Tá. Tá errado? Também. Alguém falaria assim? Não. Mas você vai ser entendido? Vai. Tá vendo o que eu quero dizer? Tá tudo bem pensar em português, tanto na hora de montar frases, quanto na hora de ouvir e passar pela tradução do português antes. Então, é normal, Kai, não só pra Kai, mas todo mundo que tenha tido essa dúvida, é normal passar pelo português, é a sua origem, o seu cérebro tá programado em português, então não pense que tem alguma coisa de errado com você, porque não tem. Então, vai ouvir alguma coisa? Você primeiro, quando você tiver o primeiro contato com aquela ideia, vai começar a passar pelo português, vai acontecer. Até quando você for fluente e você aprender palavras novas. Então, por exemplo, não recentemente, mas uns meses atrás, eu vi pela primeira vez essa palavra aqui, ó. Depois que eu vi a primeira vez, parece que ela começou a aparecer em todo canto, que é o eerie. Eerie é tipo algo sombrio, que é algo misterioso, mas tem uma áurea de estranho, só que é meio negativo, meio assombrador. Esse é o eerie. Quando eu vi o eerie a primeira vez, eu fui pesquisar sobre ele, eu associei ao, é um negócio sombrio, misterioso e tal. Ao longo das semanas, eu comecei a ver cada vez mais a palavra eerie aparecendo e cada vez mais eu comecei a associar o eerie a uma imagem. Você fala eerie, você já fica, meu Deus, eerie sound. Você começa a associar uma cena, começa a associar um sentimento, começa a associar uma imagem. Vai acontecendo ao longo das semanas de você passar a fazer essa associação através de uma imagem ao longo das semanas, ao longo do tempo, mesmo quando você já é avançado. Então é só um processo, é uma fase passar pelo português, depois você começa a entender a essência. E aí, porque você entende a essência, você começa a criar a tradução. Olha que massa! Criar uma boa tradução só acontece quando você entende uma boa essência do que está acontecendo no inglês. Então imagina o seguinte, as duas pessoas estão na beira da montanha, e aí uma tropeça e cai, aí na hora que a outra cai, fala aqui ó, I got you. Ela fala dessa forma aqui, ó. I got you. A pessoa cai, a outra segura e fala I got you. O que você entende daqui? Te peguei, tô te segurando. I got you. O que literalmente tá acontecendo aqui? Tipo, eu tenho você? Eu apanhei você? Eu peguei você? Literalmente é mais ou menos isso. Mas a gente entende pela cena. Se alguém falar I got you, você entende pela cena o que tá acontecendo. A outra caiu, a outra segurou e falou I got you. Então, você associa uma cena. Só que até passar para esse processo em que você passa a conseguir associar uma cena, você precisa ver essa expressão, essa palavra, essa frase várias vezes. Aí o seu cérebro vai ter banco de dados o suficiente para começar a poder fazer essa associação. Mas até chegar lá, você usa o português como meio, como forma para chegar lá. Quando você era criança, você tinha que aprender as palavras novas, por exemplo, aprender as frutas. E aí a sua professora, sua mãe, seu pai, sua família te mostrava a foto das frutas. Por exemplo, mostrava a foto de uma maçã e falava maçã, mostrando uma foto para você. Você olhava lá para maçã e associava, ok, maçã. Quando você vai aprender inglês, o que o seu cérebro precisa? O seu cérebro, ele gosta de fazer associações para guardar informações. Então o seu cérebro gosta de pegar uma coisa e conectar a outra. O seu cérebro gosta de associar um nome a um rosto. O seu cérebro gosta de associar um cheiro a uma memória. O seu cérebro gosta de associar o nome de uma música para algum sentimento que ela te traz. É sempre assim. Então, quando você vai aprender uma palavra nova em inglês, tipo Apple, o seu cérebro, para ele guardar o que Apple significa, para ele guardar a imagem Apple, ele precisa associar com alguma coisa. Ele pode associar, por exemplo, com a figura de uma maçã. Ele pode usar uma figura de uma maçã para associar que é Apple. Mas olha só que massa. A palavra maçã tá tão internalizada na sua cabeça que mesmo vendo a foto de uma maçã, em vez de você associar Apple à imagem, você vai olhar para a imagem e lembrar que se chama maçã e você vai associar Apple à maçã. É isso que você vai fazer. Mesmo você vendo a figura,
Tá tão internalizado que isso se chama maçã, que o seu cérebro vai associar Apple a maçã, e não Apple a imagem maçã. Então tá tudo bem isso, tá tudo bem, é uma coisa completamente natural do seu cérebro. E ao longo do tempo, você vai perceber que isso vai sendo reduzido, vai ficando tão internalizado, mas tão profundo, que ao longo do tempo você vai perdendo essa sensação de associar com o português, e na hora que você falar Apple, vai começar a vir a imagem de uma maçã, ou a imagem da marca, né? Pode acontecer também, sei lá, vem um iPhone na sua cabeça. Pode acontecer de vir a imagem, seja lá qual for a imagem, em vez de vir a palavra do português. Mas é um processo. Tá bom, Kai? Então não tem nada de errado com você, também não tem nada de errado com quem passa pelo português, é completamente natural, o português não é o seu inimigo na hora de aprender inglês, ele é uma arma, ele é um recurso, é só saber usar direito. É só não se prender ao português ao ponto de gerar dúvidas em inglês. É só não ser resistente a por que usa palavras diferentes. É só não fazer isso que o português é um recurso para te ajudar a acelerar o seu aprendizado de inglês. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessas sacadas. Foi uma coisa mais sobre método, sobre organização, mas espero que tenha sido muito útil para você. Me conta a sua opinião sobre isso aqui nos comentários, manda aqui embaixo. Eu vou ter todo o prazer do mundo de ler o que você acha sobre isso e responder os comentários aqui. Beleza? Te vejo nas próximas aulas de dúvidas de inglês.